de Hebreus, ali nós temos algo muito importante, é um tratado, e alguns falam que é carta, mas não vamos entrar nessas discussões desnecessárias. Hebreus, capítulo número 5. Hebreus, capítulo de número 5, antes de ceiar, é importante sempre refletirmos dentro de uma passagem. Os irmãos pela internet aí estão. Hebreus, capítulo de número 5. Também você da sua casa pode também nos acompanhar nessa manhã, nessa palavra. E versículo 1. Nós estaremos fazendo essa leitura até o versículo de número 6. Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifício pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Assim também, Cristo não glorificou a si mesmo. Glória a Deus. Mas aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, e hoje te gerei. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Oremos. Ó Deus, aqui estamos, meu Pai, prestes a celebrar a ceia do Senhor, Pai. Mas há algo importante que o Senhor quer passar a todos nós. A importância, Pai, a Tua palavra em nós, que se torna um alimento nutritivo, possamos aproveitá-lo ao máximo aqui, sair daqui, meu Pai, renovados e com convicção daquilo que o Senhor dissesse para nós. Tu sabes de todas as coisas, tudo é Teu, a obra é Tua. Todos somos Teus, Pai. Nos ajude ao entendimento, nos ajude nessa manhã. Tu sabes, todos nós, como estamos, a nossa condição. Mas o Senhor é Deus em tudo e Tu sabes de todas as coisas. Portanto, Pai, faça o Teu querer, nos ajude nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos. Aqui estamos diante desse tratado aqui, falando sobre um sacerdócio de Cristo. O capítulo 5 e Hebreus é um rico em realmente enfatizar muitos detalhes do que acontecia, né, do tabernáculo, as partes, né, as suas medidas, o Santo dos Santos. Ele realmente enfatiza muitos detalhes importantíssimos que existiam na antiga aliança, e ele faz a comparação com a nova aliança também. E nós estamos aqui diante desse texto, e no tempo da antiga aliança, irmãos, todos sabemos, e alguns aqui talvez não saibam, mas para que se aplacasse a ira de Deus na antiga aliança, era necessário algo ser feito, para que não houvesse a consumação, para que Deus não viesse consumir o povo na sua ira. Havia algo que precisava ser feito. Então ele estabeleceu em Israel o ofício sacerdotal. Ele estabelece então um ofício sacerdotal. E o sacerdote funcionava o quê, irmãos? Como um intermediador, né? Ele intercedia pelo povo através da realização de sacrifícios, né? De bois, de carneiros, de touros. Ali, então, ele era alguém colocado ali naquele ofício para poder então fazer o sacrifício intermediar ali junto a Deus, ao povo. Por isso o versículo 1 diz: todo sumo sacerdote dentre os homens é constituído a favor dos homens. Então ele é constituído a favor do povo, foi constituído a favor das pessoas, do povo, para então intermediar, para então realizar sacrifícios, né, ali no tabernáculo, para que então se aplacasse a ira de Deus. E Deus, irmãos, ele sempre vai ter os seus decretos não mudam. Ele tem os seus decretos divinos que não mudam. Embora muitos tenham tentado mudar esses decretos que são divinos, estabelecidos e que não podem mudar. E você sabe que um deles consiste em que a vida nossa espiritual, ela sempre será mais importante do que a nossa vida física. Deus, ele estabelece, veja lá atrás, na antiga aliança, já um procedimento, já uma situação para que realmente eles buscassem a Deus de alguma forma. E ali você vê que dentro desse decreto, ainda que nós, irmãos, sejamos, talvez você ache que somos repetitivos, mas sempre faremos menção das palavras de Jesus. As palavras de Jesus são fundamentais para a nossa vida, para a nossa cotidianidade, para a nossa vida, muito importante. Porque através da nossa vida espiritual vai balizar as outras coisas.
A vida espiritual é quem está à frente, ela é quem vai dar rumo para nós, ela é quem vai, irmãos, à nossa frente. Se nós não dedicarmos a ela tempo devido, nós fracassaremos em muitas coisas. Então é necessário sempre enfatizar para a gente, e hoje aqui há uma enfatização do Espírito Santo para nós, que nunca nós venhamos esquecermos que há coisas que não mudam, há decretos divinos que são, irmãos, para sempre. Como você sabe, o próprio Senhor Jesus disse em Mateus 6:33, não é? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Veja, Jesus disse isso. E alguns ainda têm tentado inverter essa ordem. Outros querem preocupar-se mais com as suas vidas rotineiras, seu cotidiano, do que buscar a Deus, do que buscar a Cristo. Então, irmãos, ainda que muitos tenham invertido essa ordem, aqui sempre nós vamos repetir, sempre nós vamos falar de Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas, olha aí, essas coisas vos serão acrescentadas na sua vida. Veja, irmãos. Então, queridos irmãos, Deus, que é rico em misericórdia e sabedoria, após libertar o povo, ele se preocupa com o povo, com a sua vida espiritual, com aquilo que eles estavam ali prestes a ver, presenciar. Porque, irmãos, não fazia sentido libertar o povo depois de um jugo de 400 anos no Egito e depois consumi-los no deserto ou na terra prometida. Em sua infinita sabedoria, em sua infinita graça, ele pensou e disse: poxa, como é que eu vou fazer? Liberto o povo, mas o pecado, eu não consigo viver com o pecado, eu não consigo conviver com o erro. Há algo que Deus estabeleceu e fez, porque senão, irmãos, não restaria nenhum daquele povo. Ao libertar, ao mesmo tempo, quando fizesse algo errado, já teria que morrer. Já não tem condições, teria que morrer, não ficaria uma pessoa de pé, irmãos. Então, Deus, em sua riqueza, irmãos, de sabedoria e misericórdia, ele então, o que ele fez? Ele constituiu esse ofício sacerdotal. Então, ele estabelece um sacerdote para então realizar os sacrifícios ali, interceder pelo povo. Então, meus irmãos, vivemos aqui algo que Deus se preocupou para com o povo. E você tem que entender sempre que é alimentando o espiritual que você ficará fortalecido, que você fica forte. É alimentando o espiritual, é você orar, é você buscar a Deus, que você fica forte para vencer as guerras contra o nosso adversário, né, irmãos? É alimentando o espiritual que nós temos forças, irmãos, para batalhar e lutar contra nós mesmos, as nossas próprias vontades. É dessa forma que nós vamos vencer as nossas vontades, o nosso querer, o nosso eu, que muitas vezes não é agradável para o Senhor. É dessa forma, irmãos, é estabelecendo, é buscando cada vez mais nos alimentar espiritualmente, e assim nós ficamos fortes. É alimentando o espiritual que nós, irmãos, cada vez mais vamos nos afastar do pecado. Cada vez mais buscar ao Senhor, buscar as coisas concernentes a Deus, a palavra, orar, buscar ao Senhor em adoração, vai fazer com que nós se tornemos mais fortes, e cada vez mais haverá um afastamento do pecado. Mas por quê, irmãos? Deus não suporta o pecado. Deus não tolera o pecado, irmãos. O pecado, você sabe, nos afasta de Deus. Nos afasta de Deus. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Glória a Deus! Em Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Então, meus irmãos, entenda. Quando o povo pecava, tinha que ter, para que a ira de Deus não se acendesse sobre eles, o que existia? O sacrifício feito ali pelos sacerdotes. E se não houvesse um meio pelo qual a ira de Deus deveria ser aplacada, todos seriam consumidos, não sobraria ninguém. E o meio que Deus utilizou para isso, irmãos, para aplacar a sua ira, foi o ofício sacerdotal. Nós temos um exemplo, vários no Antigo Testamento. Não é? Você percebe, por exemplo, em Números 16, você veja que depois da rebelião de Datã, Corá e Abirão, eles se rebelaram contra Moisés e disseram que toda a nação de Israel era santa e que eles estavam ali usurpando, né, o povo todo de Israel. Mas perceba que no dia seguinte, no versículo 41,
O povo começa a murmurar, falar coisas ali para Arão e Moisés. Eles se apresentam diante ali do arraial. Eles vão até Moisés e ali ele está murmurando. No versículo 41, ele diz que eles mataram o povo de Deus. Vós matastes o povo do Senhor. Eles disseram, todos estavam ali diante de Moisés e Arão. Disseram, vocês mataram o povo do Senhor. E eles murmuravam, reclamavam. Reclamar, irmãos, é pecado. Reclamar a Deus é pecado. E principalmente reclamar de pessoas que estão fazendo a vontade de Deus também é pecado. E eles foram ali reclamar com o Senhor, com Moisés, mas é a mesma coisa que estiverem reclamando contra Deus. E eles disseram, vós matastes o povo do Senhor. O povo estava murmurando. E quando Moisés entendeu o que ia acontecer, ele rente ao chão, ele se prostra junto com Arão. E ali, rapidamente, ele fala para Arão no versículo 46, vá depressa, Arão, faz expiação pelo povo, porque Deus já está se irando contra ele. Ele diz, vai depressa, faz expiação pelo povo, mas já era tarde demais, irmãos, porque a praga já havia alastrado. Já havia se alastrado, e o Números 16 e 49 diz que ali morreram 14.700 pessoas, fora os que tinham morrido antes na rebelião de Datã, Corá e Abirão. Veja, irmão, rapidamente se alastrou. A ira de Deus veio sobre eles. Não deu tempo. Arão está entre os mortos e os vivos, com o incensário. Ele está ali. Mas já havia acontecido várias mortes. 14.000 pessoas no mínimo e 700.000 morreram ali naquele momento, fora os que já tinham morrido antes nessa rebelião de Corá, Datã e Abirão. Só cessou as mortes porque Arão estava ali com o seu incensário, espiando pelo povo. Estava ali realizando, intercedendo pelo povo. Então, amados irmãos, a instituição do sacerdócio foi importantíssima ali na Velha Aliança. Foi fundamental para que não houvesse, então, a extinção do povo de Israel. E o sacerdote, então, irmãos, era uma pessoa como qualquer outro, como eu e você. Uma pessoa sujeita a fraquezas, como eu e você. Ele era uma pessoa comum como nós. O versículo 2 diz ali, de Hebreus. Você está em Hebreus também, não é? O nosso texto. Para se compadecer-se eternamente dos ignorantes, errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Então ele era um fraco também, ele tinha suas fraquezas, assim como todos os seres humanos. Mas ele, ao mesmo tempo, se compadecia, né? Ele se conduía, irmãos, principalmente também pelos ignorantes que pecavam. O que é o ignorante? É pecar sem saber que está errando, se está pecando, fazendo algo errado. Mas também intercedia também pelos que pecavam sabendo também. Além dele mesmo, que estava rodeado de fraqueza. Então, irmãos, se não houvesse sacrifícios, todos morreriam nos seus delitos e nos seus pecados. Olha o versículo 3. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer ofertas pelo pecado. Pelos pecados, senão ninguém restaria, ninguém sobraria. E aí o 4, e ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Arão, irmãos, ele se intitulou ser sacerdote? Ele almejou em seu coração ser sacerdote? Aqui está dizendo que ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como foi Arão. Arão foi constituído por Deus, irmãos, como sacerdote. Ele mesmo não quis, ele mesmo não escolheu ser sacerdote. Deus o escolheu para essa missão, não foi? Êxodo 28, versículo 1 diz que o Senhor disse para Moisés, separa Arão e os seus filhos para o sacerdócio perpétuo, irão realizar o sacerdócio a mim. Então, você veja que Deus é quem chamou. Chama teu irmão Arão e seus filhos no meio dos filhos de Israel. Então, no meio de todo Israel, Deus então chama Arão e seus filhos para oficiarem diante dele ali no tabernáculo. Então, Arão não se oferece para ser sacerdote. Ele foi escolhido por Deus. Ele não tinha essa pretensão de ser quem era, mas foi escolhido por Deus. E este ofício, queridos irmãos, será que tinha riscos? Tinha risco. E como tinha? Qualquer erro poderia ser fatal. Qualquer erro poderia ser fatal. Nadab e Abiú que o diga.
eles foram oferecer fogo estranho, né, irmãos? E ali o que aconteceu com eles? Foram mortos. Foram mortos. Foram mortos ali, irmãos. Nadab e Abiú, filhos de Arão. Veja, ali o sacerdócio está na família de Arão. Então, eles, irmãos, estavam ali oferecendo fogo estranho diante do Senhor, e Deus, irmãos, não tolera. Havia prescrições rígidas, precisavam ser seguidas à risca, do contrário, eles seriam fulminados, seriam mortos. O que dizer também de Ofni e Finéias, filhos de Eli, que também, irmãos, extorquiam as ofertas do povo, eram imorais, e ainda Eli exortava eles uma vez, mas eles nem estavam nem aí para o seu pai, vão continuar a fazer. Eles continuavam nos seus delitos, nos seus erros. Chegou uma hora que os dois morreram, no mesmo dia, quando levaram ali a arca. Mas, irmãos, perceba como é arriscado ser o sacerdote da antiga aliança. Era arriscado, porque a gente vê dois exemplos aqui de morte, de um erro cometido fatal. Morreram, não existe mais. Haviam instruções que deveriam ser seguidas à risca, do contrário a morte era certa dentro deles. E existe também, irmãos, uma tradição rabínica. O Douglas está com uma peixita aí, tá? Então você veja, eu acho que tem aí, né, irmãos? Não é bíblico, mas é uma tradição, porque muito dessa literatura ela tem no Talmud. Então, veja que a tradição rabínica dizia que, não está na Bíblia, e aqui, irmãos, é o que vale a Bíblia, mas nós temos dois exemplos de morte, em que as pessoas, os que oficiarem dentro do sacerdócio morreram. Então, ela corrobora com o que nós estamos falando. Há uma tradição de que era se amarrado uma corda na cintura ou no calcanhar, para que então o sacerdote entrava dentro ali do tabernáculo, e se caso ele tivesse morto, então os outros puxavam ele. Então, para você ver o risco que era, ele já ia com a corda na sua cintura e no seu calcanhar, para então ali, se morrer, nós vamos puxar ele, vamos ver o que vai acontecer. Então, olha só, imagina o medo, imagina, irmãos, a situação de um sacerdote da época, ao vestir a sua roupa, o seu linho, a sua mitra, ao vestir a sua estola, e desse momento de vestir, como o coração dele estava preocupado, angustiado, que será que eu não vou voltar? Mas ali estava, irmãos, por isso que o texto de Hebreus diz que ele se compadecia, então, dos ignorantes, ele se doava por isso, e ali ele fazia a obra, não porque ele queria, mas porque o Senhor chamou ele para fazer. Então, irmãos, sejamos sinceros aqui hoje nessa manhã. Cá entre nós, é o cá entre nós, hein? Você ia querer um ofício desse? Será que algum de nós aqui queria para si um ofício como esse, de ser um sacerdote na velha aliança? Quem de nós aqui, irmãos, queria um ofício desse? Queria se arriscar a vida pelos outros, arriscar a própria pele por outras pessoas, é? Ser sacerdote não era vantajoso, irmãos. Só lhe trazia riscos de vida. Arão não escolheu ser quem era. E a resposta está no versículo 4. Porque ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Arão não escolheu ser sacerdote, foi Deus quem escolheu ele para esse ofício. Mas hoje aqui nós estamos, hein, irmãos? Olha só, estamos aqui hoje prestes a celebrar a ceia. E aqui é muito importante, é um ponto nevrálgico hoje para nós aqui hoje. Entendemos o que o Senhor quer de nós. Nós estamos aqui hoje, não estamos? E você que está aqui hoje, aqueles que estão acompanhando pela internet também. E nós estamos aqui, irmãos. Por quê? Qual o propósito de você estar aqui? Você está aqui por conta própria? O que estamos fazendo aqui, irmãos? Como estamos aqui? Estamos aqui porque queremos. Meus irmãos, nós estamos aqui porque fomos chamados também por Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Todos nós que estamos aqui hoje fomos chamados por Deus. Né, Douglas? Fomos chamados por Deus. Porque, irmão, se dependesse de nós, sabe lá onde nós estaríamos. Sabe lá aonde nós estaríamos, meus irmãos? Se Deus nos chamasse, onde é que nós estaríamos? Você já pensou nisso? Onde você estaria se o Senhor não te chamasse? Obrigado, irmã.
Tem um louvor muito lindo que diz: eu poderia estar, quem conhece? Em qualquer outro lugar, né? Mas sua glória me atraiu, né? Sua presença me atraiu, né? Tentei me esconder, Jonas, com medo de não me ver, mas tua glória me atraiu, não é? Sua presença me atraiu. Ainda que em alguns momentos da vida nós venhamos se esconder do Senhor, Ele nos acha. Ainda que para nós não queremos ser quem Ele nos chamou. Mas não adianta se esconder, meu irmão. Ele vai te encontrar. Será melhor você rapidamente dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu quero cumprir o meu chamado contigo. Não adianta se esconder, irmão. Jonas tentou de tudo, mas Deus o encontrou. E ele sofreu. Quando ele entendeu que não tinha mais jeito de esconder de Deus, eu preciso fazer a vontade de Deus. Eu preciso cumprir o que Deus me chamou para fazer. E às vezes nós tentamos esconder, não é? Porque a gente sabe que é árduo, é doloroso a nossa chamada. É doloroso fazer este ofício igual Arão. Como foi difícil para ele. Então, para mim e para você também, irmãos, que fomos chamados, não adianta nós escondermos, mas Jesus é quem nos atraiu, glória a Deus. Nos atraiu, irmãos, e não há como, é como um imã. Quanto mais a gente se esforça para fugir dessa conexão, ele nos puxa, parece que esse imã é mais forte de nos puxar para a sua vontade, para fazer aquilo que ele quer de mim e de você. Então, irmãos, não fujamos, mas vamos cumprir o que ele determinou para a gente fazer nessa terra. Não haja fuga em nós, irmãos, vamos ter coragem, ainda que nós soframos, ainda que você saiba que é difícil o ofício, é difícil a caminhada, é difícil ser para ser o que ele nos chamou. Mas, irmãos, não tem como nós fugirmos, ele nos atraiu. A sua glória, a sua presença nos atraiu. Ele é como um imã, ele nos atrai para a sua presença. E não adianta a gente querer se esconder, ele vai nos encontrar, irmãos, até que nós venhamos cumprir aquilo que ele determinou. Que assim seja na sua vida, não fuja. Deixa, irmãos, que o Senhor estabeleça dentro de você e na sua caminhada, sua chamada. Não fuja, não crie barreiras para que ele não te encontre. Deixa que ele vai te encontrar e faça aquilo que ele determinou para você fazer. Então, meus irmãos, estamos aqui para louvor e glória do nome do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. João 15,16 é explícito o versículo em falar de que não fosse vós que me escolhestes a mim. Jesus está dizendo, não fosse vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. E o que mais? Não só escolheu, mas há algo que nós devemos fazer. Vos designei para quê? Para que vades e deis frutos, só isso? E o vosso fruto permaneça para sempre, glórias a Deus. A fim de que, irmãos? Aí é aquela que nós fazemos, ele faz por nós. A fim de que tudo quanto pedirmos ao Pai, em meu nome eu vou-lo conceda. Olha aí, irmãos. Há bênçãos para o Senhor sobre nossas vidas, se assim cumprimos o nosso chamado, se assim cumprimos a tarefa que Ele determinou para nós. Então, irmãos, não se esconda, ainda que doa e sofra, a gente passe por momentos difíceis, mas não vamos esconder, irmãos, vamos fazer e cumprir o nosso ofício que o Senhor Jesus determinou para as nossas vidas. Amém, meu irmão? Ainda que venha existir a humilhação, a hostilidade contra mim e contra você, ameaças, irmãos, nós continuaremos a existir como igreja, porque foi Deus quem nos chamou. Glória. Deus quem nos chamou, irmãos, Ele nos chamou também, assim como Arão, para exercermos um ofício sacerdotal, ainda que embora diferente, mas Ele nos chamou para um ofício, de fato, não com as mesmas funções que Ele exercia. Abra comigo 1 Pedro 2:9. Há algo ali, irmãos, muito importante que você saiba, que Ele te constituiu dentro de um ofício também, que você não negligencie aquilo que o Senhor tem para você, aquilo que Ele determinou para que você seja, de posição, se posicione, faça realmente aquilo que Ele quer que você faça. 1 Pedro 2:9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. Glórias a Deus. Você foi chamado, irmãos, para operar um ofício que não deixa de ser sacerdotal, porque a principal função de um sacerdote era interceder pelo povo. E é diferente das funções de Arão, até porque, com certeza como disse. Por quê, irmãos? Não há necessidade de sangue de bois, mas não há necessidade de sacrifícios, não há necessidade de nós, irmãos, matarmos touros, matarmos ovelhas, matarmos bois. Por quê? Já teve um que é santo, que se ofereceu por nós. Aleluia! Então, irmãos, qual seria o nosso ofício? A parte mais fácil, porque o mais difícil foi já feito, ou não foi? Jesus morreu por nós. Muitas vezes? Não, uma só vez. Ele se entregou por todos. E, irmãos, o nosso ofício não se resume apenas a interceder pelos amigos e familiares, mas também aquilo que 1 Pedro está dizendo aqui no 2:9. Mas também, irmãos, anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. Olha aí o nosso ofício. Quem foi que te chamou das trevas para a luz? O Senhor Jesus, o sumo sacerdote eterno. Ele é o sumo sacerdote eterno, irmãos. Porque ele se fez sacrifício e ao mesmo tempo se tornou o nosso sumo sacerdote. Cristo Jesus, o Filho de Deus. E o meu e o seu ofício, irmãos, se tornaram muito mais fácil quando Jesus se oferece por nós, pela vida de todos os seres humanos, morrendo uma vez só por todos. E Jesus fez o mais difícil. Resta outras atribuições desse ofício. Dentro dessa nova aliança, a velha já foi, agora é nós, é nessa nova aliança. Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. É ele que é o nosso sumo sacerdote. Mas a nós o que resta então, irmãos? Realizar aquilo que 1 Pedro 2:9 está dizendo. Que nós devemos anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Restaram atribuições ainda nessa nova aliança, que é a intercessão, a oração. Interceder hoje nessa nova aliança é a oração. Arão intercedia de uma forma diferente com sacrifícios de bois para aplacar a ira de Deus. Mas agora veio a graça. Jesus se entregou por nós, morreu uma vez só, nos deu a oportunidade de perdão, se sim nos arrependemos. Mas ainda existe a intercessão que deve ser feita por mim e por você. Qual é essa intercessão e a oração que nós devemos fazer? Ora, você ora pelos seus amigos? Você ora pelos da sua família? Você ora pelos irmãos aqui da igreja, não ora? Glórias a Deus, muito bom. É um bom sinal de que nós estamos cumprindo o que o Senhor determinou para nós, este ofício. Porém, irmãos, dentro do ofício sacerdotal e dessa nova aliança, parte de um princípio muito importante, que é, ele deve ser imparcial. Deve ser imparcial. O nosso ofício, ele tem que ser imparcial. Ou seja, se intercedemos pelos nossos amigos, se intercedemos da nossa família, se intercedemos pelos irmãos da igreja, se intercedemos por aquele que nos pede oração, se intercedemos, irmãos, por tudo aquilo que você está na sua volta e pede oração para você, você intercede e ora. É nosso dever de ofício também, irmãos, orar também e interceder também por aqueles que nos maltratam. O ofício deve ser imparcial. Se não deixa de ser um ofício dado por Deus. Se oramos pelos amigos que nós conhecemos, se oramos pelos nossos familiares, se oramos pelos nossos filhos, pelos nossos pais, nossos tios, avós, se oramos pelos nossos irmãos que estão sentados ao seu lado, tem que ser da mesma moeda, irmãos, para aqueles que nos maltratam também. Devemos interceder por aqueles que falam mal de você. Você deve interceder por aqueles que têm você como um inimigo também. Você deve interceder, irmãos, por todos. Da mesma forma que você intercede pelo seu amigo, pela sua família, pelo irmão daqui da igreja, você precisa orar também e interceder pelos seus inimigos, pelos aqueles que te maltratam.
Este ofício que você carrega não deve haver parcialidades. Tem que ser imparcial. E agora, irmãos, o ofício que era fácil se tornou difícil. É pesado. E aí agora? É fácil? É fácil, irmãos, orar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que falam mal de nós, mesmo sem a gente ter feito nada. Por aqueles que a gente sem ter feito nada, tem a gente como inimigo. Como orar? Como estabelecer um ofício sacerdotal e que você concordou que é fácil? Porque Jesus fez a parte pior. Se torna fácil ainda, irmãos? Se torna menos pesado? Jesus fez a parte pior, morreu. Fez o que ninguém faria por mim e por você. Até se nós quiséssemos fazer, não tinha como, porque precisava de alguém santo. Sangue puro, carmesim. Não tem como, eu e você não somos santos. Teve que ser o Filho de Deus, Jesus. E ele fez coisa pior. Ele fez o mais difícil, que foi morrer. E mesmo assim agora, se tornou agora para nós pesado. Este ofício. A intercessão pelos nossos inimigos. Orar por quem deseja o nosso mal. Orar por quem nos maltrata. Orar por quem fez tanto mal a gente. Como pode? Como é isso? E agora, irmãos, como faremos? Como vamos fazer, irmãos? É um momento de reflexão. É uma mesma moeda. Orar com a mesma intensidade que oramos pelos nossos familiares, pelos nossos amigos. Orar e pedir ao Senhor também, para que também... Glórias a Deus, irmãos. E aí? Jesus fez o mais difícil, irmãos, depois de ter sido humilhado, apanhado muito, carregando a cruz. Jesus fez o mais difícil. Ele na cruz ainda, em Lucas, e aí os evangelhos são claros e diz, Lucas 23, 24, 34, né? O que ele diz? Depois de se apanhar muito, depois de ter ali todo o seu sangue derramado, depois de ter sido humilhado, irmãos, uma humilhação terrível, Jesus passou. Ele na cruz, ele fala, Lucas 23, 34, Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Jesus, irmãos, fez o que ninguém faria por mim e por você. E na cruz, depois de ter sido humilhado, já se tornar homem já era humilhação, pois ele era filho de Deus, estava na glória eterna, já era humilhação. E ainda mais, irmãos, sofreu o que sofreu. Sendo humilhado, sendo ali muito açoitado. Ele na cruz, ele ainda tem força para falar com o Pai, dizer, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E aí, meu irmão? Ao exemplo do nosso sumo sacerdote, ao exemplo de Jesus, que fez o mais difícil. Além de fazer o mais difícil, ele quer que nós sigamos o exemplo. Deu exemplo na cruz. Ele ali disse, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Aí alguém vai dizer, mas ele era filho de Deus, né? Tudo bem, vamos para outro. Atos capítulo 7, quem está ali? O diácono Estevão. O diácono Estevão tentava refutar os judeus que vieram da Alexandria, os sirineus, através da Bíblia, da palavra que estava em seus lábios, o Espírito Santo com ele. E ele dizia com autoridade pelo Espírito Santo. Mas chegou o momento que os judeus libertinos perderam, não sabiam mais o que fazer. E o que eles fizeram? Pegaram em pedras. Pegaram em pedras para fazer o quê? Apedrejar o Estevão, o diácono Estevão. E o último versículo do capítulo 7, e ali está mais um exemplo do que consiste o nosso ofício, que não deve existir parcialidades nesse ofício. Ele diz ali no versículo 60, no último versículo, ele está de joelhos, ele mesmo apedrejado,
tantas pedras havia recebido, inclusive com certeza na cabeça. Ele ainda está de joelhos. Ele ainda de joelhos, ele encontra forças. Ainda encontra lucidez. Ele ainda encontra lucidez dentro da sua mente. Ainda tem cognição dentro dele. Mesmo sendo apedrejado, porque em seguida ele já dorme. Porque quem é do Senhor não morre, mas adormece. Mas ele ainda encontra forças, irmãos. Mesmo também no momento de ter recebido tantas pedradas, ele ainda está lúcido. De joelhos, ele fala essa frase, no versículo 60. Em voz alta, ele tem força. Ele ainda tem pulmão, ainda que os seus pulmões já estejam perfurados, ainda que as suas costelas estejam quebradas, ele ainda encontra força para respirar. Isso, ainda que fosse a última coisa que ele falasse, ele encontra força no seu pulmão já perfurado pelas pedradas. Ele ainda encontra força ali, expira e em voz alta ele diz o que, irmãos? Senhor, não lhe imputes este pecado. E em seguida ele adormece. Ele encontrou forças, irmãos, onde não existia. E ali ele já olhando o céu, já estava aberto para ele. Mas ele ali encontrou forças, irmãos. Ele podia dizer, não, eu já estou salvo, já vou para a glória. Por que eu vou falar isso aqui? Mas não, ele deixou como exemplo para que a igreja soubesse de que o ofício a qual nós carregamos não deve ter, irmãos, parcialidades. Ele diz, se oramos pelos nossos irmãos, vamos orar também por aqueles que nos maltratam. Pedradas ele foi recebido ali na hora, mas ele ao mesmo tempo diz, olha, Senhor, não lhes imputes este pecado. Aí talvez ele lembrou já da oralidade, daquilo que Jesus já tinha feito, né? Jesus na sua cruz, no ambiente ali, ele falou aquilo. E aqui, coadunando com a nossa mensagem, irmãos. Então, meus irmãos, o ofício se tornou pesado, mas não tão pesado, porque o Senhor, irmãos, fez isso. Ele pediu perdão por aqueles que o maltrataram. Ele pediu ali para que Deus não imputasse os pecados daquilo que eles estavam fazendo contra ele. Estevão da mesma forma também. Então, meu irmão, o que faremos? Agora o ofício se tornou pesado. Ele está em suas mãos, ele continua na sua mão. Porque você não pediu para ser quem é, mas Deus te chamou. E se Deus te chamou, não há como fugir. Você veio. Agora, a parte fácil, sim, é interceder pelos nossos, da nossa família, nossos amigos. Mas também, nós sempre temos que ver o outro lado. E essa talvez seja o nosso calcanhar de Aquiles. Interceder por aqueles que estão fazendo mal a nós. Que Deus nos dê graça e misericórdia. E que te demos sabedoria. Mas exemplos não faltam, do Mestre Jesus e do diácono Estevão. Então, irmãos, se existem exemplos, e se nós, como servos do Senhor, discípulos de Cristo, devemos seguir a Ele, devemos lutar com todas as nossas forças também, para também eles realizar um ofício imparcial. Então, que você hoje, nessa manhã, se levante e entenda que não deve haver parcialidades nesse seu ofício. Amém, meu irmão? Entendamos o que o Senhor quer de nós. O ofício, ele está pesado, mas ele continua na sua mão. E você tem que fazer o que deve ser feito, porque senão seremos cobrados por isso. Mais um exemplo, Jesus no Sermão do Monte. E ali estão os maiores desafios do discípulo de Cristo. Aonde Jesus, no Sermão do Monte, escancara de uma vez por todas, claro, o que nós devemos fazer enquanto discípulos do Senhor. Que você faça o mesmo, lute por fazer. Porque, sejamos sinceros, Mateus capítulo 5, há desafios, irmãos, tremendos para nós. E essa é a realidade, irmãos, que nós não podemos fugir dela, é a verdade. Versículo 44 de Mateus 5, se você puder achar, ali está algo que Jesus disse para nós. Não adianta dizer que somos e não fazer aquilo que Ele determinou na sua palavra. Que você faça isso e lute para isso. O ofício, irmãos, é difícil.
mas ele poderia ser mais difícil, porque Jesus fez a parte difícil, mas ainda nós, como seres humanos, o ofício se torna um pouco pesado e difícil, porque ele deve ser imparcial. E Jesus em Mateus 5,44, o que ele está dizendo, irmãos? Vamos dizer todos juntos aqui, para que você mesmo diga e não fique nas minhas palavras. Todos acharam? Vamos ler também. 1, 2 e 3. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Quantos podem mais uma vez ler comigo? Vamos lá? 1, 2 e 3. Mais alto. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. A verdade, irmão. Esta é a verdade. Não tem para onde fugir. Não tem para onde correr. Não podemos dizer que somos filhos se dentro do nosso coração existir ódio, rancor, existir um bloqueio de não conseguir orar por aqueles que têm nos maltratado. Então, meu irmão, há um desafio. Sempre haverá desafios, mas nós podemos vencer, porque Jesus conseguiu, Diácono Estevão conseguiu, muitos outros servos do Senhor conseguiram. Se nós cada vez mais buscarmos Ele, nós vamos conseguir também para a sua glória. Se dentro, irmãos, nosso coração permanecer ódio, nós não somos filhos de Deus. Isto sim é o verdadeiro evangelho, irmãos. É por isso que poucos desejam segui-lo. É por isso que poucos desejam seguir esse evangelho. Esse evangelho, esse caminho estreito. Poucos querem. Porque quando vão a fundo ver o que é de fato ser um discípulo de Cristo, isso aqui não tem condição, não dá. Aí rapidamente ou voltam para trás ou vão para um outro evangelho. Não é, irmãos? Ou vão para um outro, que é o que tem acontecido. A maioria sempre vai preferir um outro evangelho, que não tem confronto, mas que leva à perdição. É mais fácil a gente enfrentar de vez o que realmente temos que fazer, de sermos confrontados como servo do Senhor, e nos levar para a vida eterna, não é, irmãos? É o que temos, meu irmão, é o que temos. E que você possa permanecer no evangelho de verdade, no evangelho verdadeiro. Porque somente Ele que vai te levar para a salvação eterna. Amém, meu irmão? Seja imparcial na execução do ofício. Que você seja coerente com a palavra. Que você dê a mesma qualidade nos dois lados. Ore cada vez mais. Exerça o ofício cada vez maior dentro da sua casa, dentro da sua família, dos seus amigos, mas também lembre dos que vos perseguem, dos que vos maltratam. Lembre deles. Porque assim o Senhor disse para a gente fazer. E ainda assim que se algo através da sua intercessão tenha acontecido, e se você tenha recebido relatos de intercessão que você tenha feito, e que orações que você tenha feito que tenha dado certo, e que tenha realmente ocasionado muitas coisas boas, nós não podemos também, de alguma maneira, nos gloriarmos, né, irmãos? Não podemos nos gloriarmos e cantar louros, tocar trombeta. É evidente que este ofício de interceder, dar conselhos, apontar o caminho, ainda que seja fácil, por outro lado, ele se torna um pouco pesado, mas é possível sim nós sermos imparciais. Mas nós não podemos falar para os outros, irmãos, o que nós fizemos. Ainda que Deus tenha feito algo através da sua oração, fique com você. Deus lá em cima está te vendo e vai te recompensar. Aleluia. Não podemos tocar trombeta, irmão, falar, foi eu que fiz, olha o que eu fiz. Olha, através da minha oração, a irmã ali foi curada. Olha, através da minha oração, o irmão conseguiu um emprego. Não, irmãos, não toque trombeta, não fale isso. Deixe que Deus está vendo e te recompensará no secreto. Oh, glória a Deus. É assim, irmãos, a nossa vida é no anonimato. Porque fazemos, porque nós temos um ofício e toda a glória é de Deus.
Mas Deus que nos vê em secreto vai nos recompensar pelo que você tem feito para a glória dele. Então, irmãos, Jesus, ainda que podia fazer isso, ele não se gloriou em nenhum momento. Olha o versículo 5. Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, e hoje te gerei. Em nenhum momento Jesus se rogou para si: Eu sou o sumo sacerdote, eu sou. E ele poderia fazer, porque ele fez o mais difícil, sacrificou, e a ele foi dado por direito o sumo sacerdote. Mas ele em nenhum momento fez isso, ele deixou que Deus falasse dele. Ele dizia para os fariseus: olha, o meu testemunho é válido, porque eu sei para onde vou, para onde eu vim e para onde eu vou. Ainda que eu não me testifique de mim, existe um que me testifica, o Pai de mim. Então, irmãos, ele mesmo não se crescia e não se orgulhava, mas Deus é quem ali falava dele. Veja aqui, ele diz: Tu és meu filho, eu te gerei. Está em Salmo messiânico, né? 2:7. Proclamarei o decreto, o Senhor me disse: Tu és meu filho e hoje te gerei. E aí no 6, mais uma vez, como diz em outro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. É um sacerdote eterno para sempre. Salmo 110:4. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és o meu sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus, irmãos, mesmo podendo, não se gloriou por ser quem era. Então, nós devemos seguir o mesmo exemplo. Ainda que na tua atuação você tenha recebido relatos daquilo que você tem feito, tenha acontecido coisas extraordinárias, deixe, não toquemos trombeta. Deixe que Deus veja, ele sim é o que é o principal. Nós estamos por ele. Seu ofício foi dado por ele. Então, irmãos, nós devemos realizar o mesmo exemplo que Jesus. Ainda que a sua atuação seja boa, é Deus quem vai te recompensar. Mas entendamos, irmãos, que o ofício está conosco. Não há necessidade mais de ser ofício como Arão fazia e sua família. Agora mudou, mas não deixa de ser um ofício que é de intercessão, de orar, de poder realmente ser um verdadeiro sacerdote dentro de casa, fora dele, estabelecido pelo nosso Senhor. E nós temos esse ofício, que você se prontifique e que esse ofício seja verdadeiro, não como os fariseus e nem muito menos como um falso ofício sacerdotal, mas como um ofício verdadeiro que foi dado por Deus na sua vida, de interceder pelos da sua família, mas também interceder pelos aqueles que te fazem mal e maltratam. O Senhor possa cada vez mais falar ao seu coração, que não haja parcialidades dentro do seu ofício, mas seja imparcial sempre e que o Senhor vai cada vez mais estar com você a te abençoar. E essa oração nós vamos fazer para que o Senhor possa continuar usando você, onde quer que você esteja, e que realmente de fato você exerça esse ofício que Deus te deu. Não fuja, não adianta fugir. O Senhor, ele vai te encontrar. Exerça o chamado que Deus estabeleceu sobre a sua vida.